aula de hoje vai tratar da pintura do impressionismo. A natureza ou o motivo muda de minuto a minuto. Quando uma nuvem passa sob o sol ou o vento quebra o reflexo da água. O pintor que espera captar um aspecto característico não dispõe de tempo para misturar e combinar suas cores. Ele tem que fixá-las imediatamente em sua tela, em pinceladas rápidas, cuidando menos de detalhes do que do efeito geral do todo. O movimento impressionista surgiu entre as décadas de 1860 e 1870 na França. Também ele vai ter seus desdobramentos na música e também na literatura. O impressionismo ele vai surgir durante o período que nós chamamos de Belle Époque. E os principais artistas do movimento são o Edouard Manet, o Claude Monet, Edgar Degas, Auguste Renoir, Alfred Sisley e Camille Pissarro. Esse grupo de jovens artistas, eles vão se reunir em 1874 a partir de uma exposição considerados artistas independentes no estúdio do fotógrafo Nadar, o mais importante fotógrafo, o mais famoso da Europa nesse período. Esse grupo de jovens artistas declaradamente vão romper com os paradigmas da arte acadêmica, da arte clássica, vigentes até então, na Europa e na França. Então, quando a gente fala dos temas, o que começa a aparecer? O tema da cidade moderna, a cidade burguesa, que já aparecia nos poemas do Charles Baudelaire, das Flores do Mal, de 1857, agora começam a aparecer nas artes plásticas. Até então, o que a gente tinha? Os heróis do Olimpo e os temas judaico-cristãos. Então, o que a gente começa a ver agora nessa pintura moderna? Então, o retrato de amigos começa a substituir os temas de paradas grandiosos da tradição. Novas e efêmeras diversões começam a roubar o espaço daquelas composições históricas pesadonas do passado. A modernidade de temas começou a espalhar uma abordagem e modalidades inéditas do olhar. Ninguém tinha visto esse tipo de tema na pintura. O cotidiano, de um modo geral, o cotidiano simples, começa a tomar o lugar de grandes temas épicos, de grandes temas sentimentais que eram tão valorizados pela arte romântica e pela arte realista. Então, pinceladas breves, perspectivas distorcidas, enquadramentos e cortes que se pareciam muito com uma fotografia começam a ganhar espaço. Então, nesse contexto, os artistas não estavam se preocupando mais com as regras da arte acadêmica. Eles vão romper com o bom gosto clássico, com o sentimentalismo romântico e com a preocupação de denúncia da realidade, aquelas preocupações de arte utilitária tão comuns no realismo. O nome do movimento vai surgir de uma curiosidade. Na exposição de 1874, no catálogo, aparecia uma tela de uma marinha, ou seja, um tema do mar, né? Então, da costa, então é o termo técnico que a gente usa, né, para esse tipo de tema, ligado à praia, a rio, a mar, né, o tema de navios. Então, se intitulava Uma Marinha. Então, nesse catálogo tinha uma tela do Claude Monet. Essa tela é de 1873, mas saiu datada, né, de 1872.
Então a tela se chamava Impressão Sol Nascente. O crítico que pegou esse catálogo, o crítico Louis Leroy, ele escreveu o seguinte: impressão? Qualquer papel de parede é mais bem acabado do que essa marinha. Esse artigo ácido, né, do Leroy intitulava-se A Exposição dos Impressionistas. A intenção do crítico era irritar, era desqualificar essa pintura do Monet e as telas desses jovens artistas que foram expostas em paralelo ao salão oficial de Paris, né? Um salão que normalmente só entrava a arte acadêmica, a arte oficial, a arte consagrada pela tradição. No entanto, o efeito foi contrário. Quando eles leram a crítica, eles gostaram desse nome que o Leroy deu e acabaram batizando o movimento de movimento impressionista. Um bom exemplo da ruptura com a arte acadêmica é essa tela de 1875, intitulada O Passeio, do Claude Monet. O tema dos passeios, eles eram muito valorizados pelos pintores franceses de vanguarda. O Passeio, essa pintura do Monet, é um dos mais belos quadros que ele expôs na segunda mostra impressionista. Representa a sua própria esposa e o seu filho no campo. A esposa dele se chamava Camille e o filho era o Jean. Eu vou usar para interpretar essa tela um pouquinho do meu repertório que eu tenho da fotografia. Então é sintomático que esses artistas se reunissem no estúdio do Nadar, um fotógrafo importante da época. Então os pintores mais modernos, eles já há bastante tempo vinham fazendo experimentos e usando a fotografia como uma ferramenta de composição e de ruptura, né, com a composição clássica, né, muito tradicional. Então nessa pintura a gente tem um close, né, então uma perspectiva bem fechada, né? Eles são vistos de baixo para cima, algo que não era muito comum quando a gente falava da pintura, né, da época. E também na própria produção do Monet, você não via esse tipo de composição. Então, outra coisa que me chama também bastante atenção, queria que você observasse, é que o enquadramento dá um destaque muito grande às figuras humanas em relação à paisagem, em relação ao contexto. E algo que é a marca do impressionismo. Então ele vai pegar um instante especial, aquilo que na fotografia o fotógrafo Cartier-Bresson ele chamava de um instante decisivo. É muito bacana que na pintura do Monet ele pega um momento especial. Tem uma lufada de vento que move o vestido da Camille. Então é nesse momento, é esse instante que ele congela na pintura. E aí você tem todo um jogo de semitons coloridos que partem da sombrinha verde dela. Pode ver que assim na fotografia a gente chamaria isso uma técnica de contraluz. Então pode ver que a sombra é projetada na nossa direção. Então o rosto dela e boa parte do vestido e a relva em frente, então a sombra da sombrinha verde se projeta na nossa direção. E é muito bacana, né? Que você tem uma luminosidade intensa em todo o redor. Falando ainda um pouco mais dessa técnica, quando a gente olha essa tela o passeio, principalmente nas partes ali que retratam ali o céu, retratam a relva,
a gente tem pinceladas longas, pinceladas largas, quase apressadas, como se o artista quisesse transmitir a ideia de espontaneidade na reprodução da luz. O artista parece correr contra o tempo, a fim de registrar para a gente um dos aspectos mais fugazes, mais dinâmicos, mais fugidios da natureza, a passagem das nuvens num dia de vento. Então, se opondo à pintura acadêmica, que era muito preocupado com o detalhe, o Monet ele não perde tempo nos traços das figuras humanas. E, no entanto, o que a gente vê é uma representação que traz uma sensação de familiaridade, uma atmosfera muito mais intimista, em que a gente não está também preocupado com os detalhes da tela, né? Com a aparência dos detalhes, mas com a essência, com a sensação, com a impressão que a luminosidade e um instante provocam em nós. Essa tela, A Estação de São Lázaro, do Claude Monet, ela não é uma tela única, ela faz parte de uma série que ele pintou no decorrer daquele ano. Ele conseguiu uma autorização especial das autoridades para permanecer durante todo esse tempo ali na estação e não ser perturbado. Ele alugou um ateliê ali perto e fez muitos estudos, né, muitos rascunhos, e ele pintou essa estação por vários ângulos, interna e externamente. Mas uma coisa que me chama bastante atenção nessa tela, então o movimento de gente, né? Então como sombras, então de novo a técnica do contraluz, né? Então a gente não observa detalhes, mas o contraste na luminosidade da sombra e a fumaça, né, da chaminés e o vapor d'água da locomotiva dá uma sensação de grande densidade. Aliás, essa coisa do contraste entre o claro e o escuro vai levantar um tema muito explorado na pintura do Monet até o final dessa década de 1870. Uma curiosidade, né? O escritor Émile Zola, quando ele viu essa série de pinturas da Estação de São Lázaro, que aliás é uma estação de trem que ainda existe em Paris, ele vai dizer o seguinte, que essa série expressa a poesia das estações, do mesmo modo que outras pinturas do Monet expressam a poesia da natureza. No entanto, uma coisa que a gente vai perceber a partir de 1879, então algo que eu pesquisei na pintura do Monet, quando eu vejo essa série das pinturas dele, os temas ligados à metrópole moderna, à indústria, às máquinas, começam a desaparecer. Por quê? Se no primeiro momento o que a gente vê nessa série, a modernidade, as máquinas ainda são vistas com um otimismo, como um símbolo, né, desse salto positivo e construtivo da modernidade, parece que o Monet, aos poucos, ele começa a colocar a modernidade em questionamento, começa a ser uma grande interrogação. Então, o que a gente vê a partir de 1879, os temas ligados a esse mundo moderno vão desaparecer por completo da pintura dele. O que a gente passa a ver aí apenas pinturas ligadas à natureza. Parece que é uma revisão, né, que o artista está fazendo em relação a esse mundo moderno, em relação à segunda revolução industrial. Em 1893, o Monet escreveu uma carta ao prefeito de Aire, na região da Normandia, pedindo permissão para criar uma lagoa a fim de cultivar flores aquáticas que pudessem
oferecer temas para ele na pintura. Nem mesmo Monet podia imaginar, naquele momento, que esse jardim abrigaria 30 anos da sua produção artística, né? E é muito bacana que fica no nosso imaginário, na nossa memória, né? De fato, as ninféias consumiram boa parte da energia do Monet. Nessa tela, A Lagoa das Ninféias, Harmonia Verde, de 1899, o que a gente vê, algo muito comum em muitas telas desse período. A gente vê uma ponte japonesa, que descreve um arco que vai de um lado até o outro do quadro. Acima se vê uma vegetação, no meio da qual a gente tem alguns salgueiros. Aqui no Brasil a gente conhece muito como chorão, né? Cobrem a margem desse lago que a gente está vendo. A parte inferior ela é dedicada à superfície da água, quase completamente ocupada pelas folhas e pelas flores dessas ninféias. No segundo grupo da pintura, produzido depois em 1900 e pertencentes a essa mesma série, o Monet ele vai alterar um pouco o seu ponto de vista e descentraliza de leve a ponte, deixando mais espaço para a vegetação na margem. De qualquer forma, ele está muito comprometido em trabalhar a exuberância da natureza. E aquele programa da pintura impressionista, de trabalhar a luminosidade, de trabalhar a cor, e de novo, não preocupado com os detalhes, mas com a impressão geral da obra, é patente em mais essa produção. Aqui nós temos uma foto do artista Claude Monet com duas das suas telas. Então é bacana essa foto, provavelmente de 1915, que a gente consegue ter a dimensão monumental das telas que ele produzia. Agora vamos falar um pouquinho sobre Pierre-Auguste Renoir. É bacana que assim o Renoir ele fazia parte de uma família de artistas, né? De artistas manuais. Tanto o pai como a mãe e a irmã eram alfaiates. O irmão dele era o Urives e um outro, o desenhista de moda. Então é muito engraçado que Renoir ele foi um pintor, né, e se esmerava por esse cuidado com o trabalho manual. E até o filho dele, Jean, né, que se tornou um cineasta francês famoso, ele vai ter essa marca, né, do trabalho cuidadoso, do trabalho manual. Essa tela, uma das mais famosas do Renoir, é Baile no Moulin de la Galette. Moulin é um moinho, né? Era um antigo moinho que virou uma balada ali em Paris. Uma balada muito frequentada por jovens. Então é bacana que o próprio tema, né, o baile no moinho da Galette, de 1876, é muito bacana que tem essa marca dos pintores impressionistas. Pode ver que não é uma cena posada, muito pelo contrário. Então o artista ele se impõe o desafio de captar a aura, a energia de um baile, né, frequentado por jovens. Então se dizia que desde 3 horas da tarde as polcas, as quadrilhas se seguiam umas às outras, né, sem parar. Então a vizinhança inteira, né, entrava nessa vibração. E uma coisa que a gente observa nessa tela é que o Renoir ele vai colocar figuras dispostas até no limite da tela. Então pode ver que a aproximação com o retrato fotográfico é muito grande e dá uma ideia aí de que a cena não acaba, né?
ela continua para além da tela. E uma coisa que é muito bonito nessa tela é a questão do ritmo visual. O que eu estou querendo dizer com isso? Observe que há uma alternância entre o escuro das roupas dos homens e as nuances claras e sedosas, né, delicadas das roupas femininas, que lembram algumas telas do Manet. O Edouard Manet, ele também gostava, né, dessa coisa do ritmo visual, né? Então, um tema muito bonito. E uma coisa que é bem legal, né, nesse tema mundano aí, que o Renoir ele vai trabalhar com aquela técnica, né, do esfuminho. Então ele dilui os limites aí das figuras e pode ver que dá uma suavidade na tela, e a escolha das cores quentes dá um frescor muito peculiar, né? E uma coisa que você observa, né? As luminárias em cima, né? Olha como elas transferem um brilho muito preciso nessa cena de grande agitação, de grande movimento. Mesmo antes da exposição de 1874, os pintores, os jovens pintores do impressionismo, o Monet, o Renoir, o Sisley e o Pissarro, eles realizaram um estudo ao vivo direto, experimental, trabalhando de preferência as margens do Sena. Eles vão se propor representar de maneira mais imediata, com uma técnica rápida, sem retoques, a impressão luminosa e a transparência da atmosfera e da água, com notas cromáticas muito mais puras, independentemente de qualquer gradação da tradicional arte acadêmica, né? O chamado chiaroscuro, que a gente fala muito no barroco, inclusive. Deixam de utilizar o preto para escurecer as cores na sombra. Eles vão se ocupar exclusivamente da sensação visual. Vão evitar aquela poeticidade do tema, a emoção e a típica comoção sentimental romântica. Cézanne e Degas, eles vão continuar fazendo pesquisas históricas, né? Vão continuar indo ao Louvre, mas o que a gente vai ter como linha geral dessas pesquisas, desses estudos? É de que a pintura deve mostrar os pontos que os objetos adquirem ao refletir a luz do corpo num determinado momento, pois as cores da natureza mudam todo dia dependendo da incidência da luz do sol. O que eles vão privilegiar? A pintura instantânea, a captação do momento, recorrendo inclusivamente à fotografia. Essa tela Festa em la Grenouillère do Renoir é de 1881. No entanto, essa região, né, que era muito procurada pelos parisienses no período do verão, ela começou a ser frequentada pelo Renoir e pelo Monet em 1869. E é bacana que nessa tela a gente vê algumas marcas da pintura impressionista. Primeiro, a negação daqueles temas românticos, daqueles temas clássicos. Então, apesar de ser uma região de marina, então que poderia ter todo aquele apelo sentimental romântico, o que ele procura destacar, né? Então, a energia de uma festa e o caráter informal das figuras. Pode ver que ele está captando um instante do cotidiano, pode ver que a cena não é posada. Então, na direita, pode ver que a tela se prolonga, então a gente não tem aquela coisa da pintura acadêmica, tudo enquadrado, parecendo que tem uma moldura. E, de novo, a questão das pinceladas, né, que estão mais preocupados em nos causar a sensação, né, da luminosidade, as expressões, a energia dos gestos, do que propriamente os detalhes. Então, substituindo aquela técnica acadêmica do chiaroscuro, o que o Renoir ele explora nessa tela? Então, uma paleta de cores quentes, então, e cores frias.
Então ele vai substituir aquele jogo tradicional de luz e sombra, né, usando preto, com uma paleta de semitons mais quentes e semitons mais frios. A tela do Renoir é um bom exemplo dessas características do impressionismo. Os contrastes de luz e sombra devem ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares. Assim, um amarelo próximo a um violeta produz um efeito mais real do que um claro escuro muito utilizado pelos academicistas no passado. As cores e tonalidades não devem ser obtidas pela mistura de pigmentos. Pelo contrário, devem ser puras e dissociadas no quadro em pequenas pinceladas. Agora vamos trazer dois exemplos do pintor Edgar Degas. Foi uma figura extremamente polêmica, né, controversa, mas muito importante dentro do movimento e um dos mais importantes inovadores do impressionismo. Um dos temas muito caros para o Degas foi a dança. É muito bacana que Degas ele enxergava na dança uma continuidade da antiguidade clássica. Então, os movimentos, a leveza e a graça das dançarinas. No entanto, apesar desse tema ser associado à tradição clássica, Degas ele vai ser um artista muito arrojado por dar um tratamento realista, um tratamento moderno a esse tema consagrado. Vai ser uma marca na pintura dele. Então, algo que a gente vai ver em muitas dessas pinturas é que o Degas absolutamente ele não era interessado pela representação do espetáculo, pela perspectiva do público. Então, as telas dele têm um caráter metalinguístico. Então, ele gosta de mostrar sempre a perspectiva da coxia, ou nesse caso aqui, aula de dança, então o espaço de preparação das dançarinas. Então essa foi uma tela encomendada, né, por um barítono, Fauré, e mostra um ensaio, uma aula de seleção para uma grande ópera. Nesse centro da tela, circundado aí pelas colunas, né, e bem apoiado numa bengala, a gente tem uma figura que é bem conhecida, né? É o Jules Perrault, era um famoso coreógrafo do romantismo. Então, e essa figura do Jules Perrault, ela está enquadrada entre duas colunas coríntias e enfatizada pela perspectiva invertida do piso. Então é bacana que nessa figura central, o que a gente tem aqui? Uma linha estruturante do canto superior direito que vem aqui para o canto inferior esquerdo. Então, a gente tem nessa tela um equilíbrio assimétrico e um grande espelho aí, né, do lado esquerdo, e que nos dá a perspectiva da luz que vem da direita da tela. Então a gente tem uma linha de luminosidade que vem dos vestidos das bailarinas desde lá o canto superior direito e que vem estruturando essa diagonal até aqui embaixo no primeiro plano, quando a gente vê uma bailarina aqui olhando para o chão. Então é uma tela cheia de detalhes, né? Então cada bailarina está numa atitude diferente. No entanto, a gente tem uma harmonia que se dá por meio dos movimentos. Então, lá no canto superior direito, a gente vê uma bailarina que foi rejeitada e ela é abraçada, consolada, né, por uma amiga. A gente vê um pouco mais à esquerda uma outra bailarina que se apoia na parede, né, descansando. Ao centro, nós temos algumas bailarinas
performando para o professor, enquanto outras aguardam, cada uma se distraindo de uma forma diferente. Mas aquela tradicional oposição do chiaroscuro, o claro escuro da pintura acadêmica é substituída pela questão dos tons, né? E os contornos que são esvanecidos aí. Então, uma técnica que o Degas empregava bastante, né? E que também dá aquele tom da fugacidade do instante, né? De ele congelar esse instante na tela. Então, como últimas características aí, o que a gente vê no impressionismo é que as figuras não devem ter contornos nítidos, pois o desenho deixa de ser o principal meio estrutural do quadro, passando a ser a mancha, passando a ser a cor. As sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como é a impressão visual que elas nos causam. E por último, a preferência pelos pintores em representar uma natureza morta a um objeto. Então, essa também, né, esse experimentalismo da cor, da luminosidade em objetos estáticos vai ser também uma tônica do movimento. E como última representação aí, 4 bailarinas do Edgar Degas. Então aqui a gente vê de novo uma marca, né, desse emprego aí da fotografia como instrumento de composição. A gente tem um equilíbrio assimétrico, tanto que a última bailarina pode ver que o corpo dela é cortado, né? A gente vê o rosto, o braço esquerdo apoiado aí no elemento do cenário. E o que a gente vê? As bailarinas numa preparação aí, ajeitando os detalhes dos seus vestidos para entrar em cena. Então, mais uma cena típica aí de coxia. Cada uma das bailarinas está num movimento diferente, mas o que o Degas ele quer captar? Ele não quer captar as cenas, as figuras humanas. Ele quer captar o movimento. Então, congelar esse movimento harmônico, que apesar de ser assimétrico, no conjunto, as 3 bailarinas mais a quarta, que está quase fora da cena, compõem uma harmonia espontânea, uma cena instantânea, um momento decisivo aí, como eu usei aproximando da fotografia. Para a gente fechar, um teste aí que caiu no Enem 2009, em cima da tela O Passeio de 1875. Em busca de maior naturalismo em suas obras e fundamentando-se em novo conceito estético, Monet, Degas, Renoir e outros artistas passaram a explorar novas formas de composição artística, que resultaram no estilo denominado impressionismo. Observadores atentos da natureza, estes artistas passaram a observe as 5 alternativas e assinale o que você considerar correta. Ok. Se você assinalou a alternativa D, usar pinceladas rápidas de cores puras e dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las antes na paleta, você acertou. Para a gente encerrar a aula, o resumo das características do impressionismo. ênfase nos temas da natureza, principalmente de paisagens, uso de técnicas de pintura que valorizam a ação da luz natural, a valorização da decomposição das cores, pinceladas soltas buscando os movimentos da cena retratada e o uso de efeitos de sombras coloridas e luminosas. Até a próxima aula.